Muito boa noite, pessoal. Finalmente estamos dando início à nossa live. Hoje a nossa live é com Ciro, que é contador e advogado. E a gente vai estar batendo um papo muito legal hoje, tirando diversas dúvidas sobre abertura de empresa, pagamento de imposto na pessoa física, pagamento de imposto na pessoa jurídica. Muita gente tem me perguntado, tem me enviado perguntas. Para falar a verdade, muita gente enviou pergunta também para essa live de hoje. Então eu acho que vai ser, pessoal, bem legal. Antes de chamar o Ciro, pessoal, eu queria fazer um pedido para vocês. Se inscrevam, por favor, no YouTube, no canal do Grani Carro. Isso vai ajudar para que a gente continue entregando cada vez mais conteúdo para vocês. Então, quem ainda não for inscrito, pessoal, vai lá no YouTube, procura por Grani Carro, ou se preferir, tem um link na bio do meu canal aqui do Grani Carro que já te joga direto para o canal. Então, quem puder, fazendo favor, se inscreve, porque vai ajudar muito a que a gente continue entregando conteúdo para vocês, tá, pessoal? Inclusive, no YouTube tem conteúdos exclusivos, conteúdos que não tem aqui no Instagram. Legal, pessoal? Então, eu já vou chamar o Ciro, contador e advogado, para se juntar a gente aqui nessa live. Espero que vocês curtam muito. A gente está com uma relação grande de perguntas, mas quem quiser mandar perguntas também, pessoal, pode enviar aqui, que se der tempo a gente vai correr se der tempo a gente vai, na verdade, responder, e caso não dê, eu me comprometo a depois enviar as perguntas para o Ciro para trazer resposta para todo mundo, tá, pessoal? Então, já agradecendo aí as 15 pessoas que já entraram, já estão conosco aqui na live. Eu vou aqui chamar o Ciro para que a gente comece esse nosso bate-papo, tá, pessoal? Obrigado aí a todo mundo que entrou. Eu vou pedir um favor para quem já está por aqui, escreve aqui a sua cidade e o estado, fazendo favor, só para a gente ver de onde é o pessoal que está trocando aqui com a gente, por favor, beleza? Enquanto isso, enquanto vocês escrevem cidade e estado, eu vou chamando aqui o Ciro. Tô procurando aqui o Ciro, pessoal. Se a galera puder escrevendo aí cidade e estado, tô vendo aqui Mauá, Grande ABC, Suzano, São Paulo, São Luís, Maranhão, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Legal, hein, galera? Diz pra gente aí de onde vocês estão. Mais um de BH. Tô procurando o Ciro aqui. Meu amigo Ciro não é muito da tecnologia e ele não está ainda na live, pelo que eu tô vendo. Se ele não estiver na live, eu não consigo chamá-lo. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Espera aí, pessoal. Cadê? Eu esqueci de avisar o Ciro que ele tem que entrar na minha live, né? Vamos lá, falha minha. Deixa eu dar um jeito aqui, pessoal. Espera aí. Vamos lá. Beleza, galera? Galera dizendo aqui da onde tá falando. E realmente, cara, não me parece que o Ciro tá conosco aqui na live ainda. Olha só que maravilha. Pessoal, segura um pouquinho aqui, eu já retorno, só um momento. Deixa eu corrigir isso aqui. Galera, voltei aqui. Mil desculpas. Responde aí com joinha. Vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo tá me ouvindo aqui? Eu tive que sair, tive que ligar para o Ciro para pedir para ele entrar na live, porque ele realmente não estava na live. Então, vocês estão me ouvindo aí, beleza? Seminovos, 3LS, Marcelo respondeu aqui também. Maravilha, pessoal. Então, agora deixa eu chamar o Ciro aqui, peraí.
pessoal, estou chamando ele aqui. Fala, meu amigo. Fala, Ciro. Pô, tô até com inveja do meu fone aqui, rapaz. Deixa eu ir ali na loja Americanas comprar um fone novo. Pô. Pô, você falou, eu falei, pô, vou pegar o fone que eu tenho aqui. Ele é um pouquinho grande, mas, bom, vamos lá, né? Rapaz, como diz o pessoal lá do filme Tropa de Elite, na cara não, para não estragar o enterro. É isso aí. É importante a gente conseguir aqui ter uma qualidade boa do som, né? Maravilha. Ciro, meu amigo, cara, Manda. primeiro, super obrigado. Você está participando comigo aqui na live. Para mim é um prazer do caramba. É legal, cara. O objetivo desse canal, Ciro, até reforçando para você e para os seguidores, é ensinar a mais e mais pessoas para que elas consigam ganhar dinheiro na compra e venda. E lógico, para ganhar esse dinheiro, cara, diversas dúvidas aparecem. E uma coisa que o pessoal me consulta muito, me pergunta muito, me manda muita mensagem justamente com relação a, poxa, será que eu trabalho na pessoa física? Será que na pessoa jurídica? Se for na pessoa física, como funciona a tributação? Se for na pessoa jurídica, como funciona? E a coisa de um mês, Ciro, eu até já tinha feito uma live nesse sentido, falando um pouquinho, mas claro, cara, apesar de advogado, tributarista, cara, eu não sou contador, não tenho a sua expertise, então realmente te fiz esse convite para que você estivesse com a gente nessa live, porque, cara, você é um cara com conhecimento enorme, um cara que entende pra caramba, e de antemão, cara, eu já te agradeço por estar com a gente, então, com a gente, comigo, cara, e com os seguidores aí, estamos batendo 30 pessoas, dividindo esse espaço aqui na live, tá, meu amigo? Pô, legal. Eu que agradeço a oportunidade. Além de cliente, é amigo, né? A gente trabalha juntos há algum tempo e temos uma amizade. E participar aqui é realmente muito gratificante. Por quê? Primeiro que a gente está tratando de sonhos, né? Do sonho das pessoas, planejamento financeiro da pessoa para frente, um ideal. E a gente sabe que empreender no Brasil não é fácil. Empreender já é difícil, empreender no Brasil é muito complicado. A questão de lidar com várias legislações, com relatórios, com essa pressão que o fisco faz em cima do empresário, em cima da pessoa física já faz, imagina dentro do empresário, né? Então, eu que agradeço, não tenho aqui a expectativa de esgotar o tema, de me aprofundar muito, mas espero estar à altura aí da expectativa do pessoal, tá? Que a gente consiga tirar, pelo menos, a maior parte das dúvidas. Se tiver alguma porventura que a gente não conseguir, vou pesquisar aqui, passo depois para você e a gente, se for caso, faz outra. Tá bom? Legal, cara, legal. Pessoal, só lembrando, se inscrevam no Grana e Carro no YouTube, por favor, porque vai ajudar que a gente continue entregando cada vez mais conteúdo. E quem ainda estiver aqui conosco na live e não for inscrito no Instagram, dá essa força também, porque se a gente conseguir crescer o canal, é certeza de que a gente vai entregar mais e mais conteúdo, tá, pessoal? Ciro, meu amigo, cara, primeiro, Vamos mais lá. uma vez, cara, obrigado. Vamos dar início, cara, ao nosso Vamos lá. bate-papo. A gente tem uma relação grande, Ciro, de perguntas, mas antes até de Legal. entrar nessas perguntas, eu queria, cara, fazer um bate-bola com você, um bate-papozinho, Vamos no lá. seguinte sentido. Muita gente me pergunta, Ciro, sobre ser possível vender carros através do do CPF, né, na pessoa física, e ter resultado, né, vender carro de forma, abre aspas, profissional, com objetivo de ganho. E antes da gente esgotar aí o tema pessoa jurídica, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho da pessoa física. Vamos lá. Como funciona, Ciro? Para quem tem o objetivo de comprar um carro e vender num preço maior do que comprou. Como é que funciona justamente essa questão de impostos que são aplicáveis, o que deve ser informado na declaração de imposto de renda? Traz essas informações, dá essa luz aqui para Legal. a gente, por favor. Bom, vamos lá. Quando você trabalha na pessoa física, você fica sujeito ao ganho de capital, porque você compra por um valor e vende por um valor acima. Não é um bem de consumo seu. Seu carro, meu carro, a gente compra por X
vende por menos X. Agora, quando você tem o intuito de ter um comércio, você vai comprar por menos para vender por mais. E isso, a Receita entende que você tem um ganho de capital. O próprio nome já diz, eu estou ganhando dinheiro com isso. A alíquota é 15%. Agora, existe uma exceção. A exceção se dá aos bens de pequeno valor. E a Receita classifica bens de pequeno valor até R$35 mil. Ok, R$35 mil dentro de um mês. Poxa, estou vendendo um carro, eu posso colocar esses R$35 mil ali e considerar que eu sou isento de imposto? É um risco muito grande, tá? É um risco bem grande. Por quê? A Receita pode entender que você está comercializando de fato, não é um bem seu que, porventura, você ganhou um valor em cima, mas que é uma prática comercial, ou seja, você tem um fim de ter um lucro. Quando você tem esse fim de ter um lucro, ela pode te fiscalizar, enfim. Como que deve ser feito? Vamos supor que você venda um carro. Vou começar e tenho um carro, ele se enquadra R$35 mil, eu quero começar por ali. Ok, começa por ali e na sua declaração do imposto de renda, você tem que guardar esses dados para poder apresentar a Receita. Ah, mas eu comprei o carro em maio, dia 30 de maio, vendi ele 10 de junho, vendi por 35, comprei por 30, ganhei 5, estou dentro do isenção, não preciso declarar? Precisa. Você precisa informar na sua declaração do imposto de renda, ainda que os valores estejam zerados lá embaixo, você precisa informar para a Receita Federal a movimentação que aconteceu. Ou seja, de quem eu comprei, para quem eu vendi, qual foi o bem, quais foram as datas de compra, de venda e quais os valores. Tá? Então, desculpa te cortar, Ciro, Não, imagina, vamos lá. Só para alinhar o pensamento, quando você atua como pessoa física, você, em regra, e quando você ganha dinheiro, você tem que informar essas declarações no programa da Receita Federal chamado ganho de capital, e existe uma questão de isenção para vendas até R$35 mil. Quando a gente fala de isenção, quer dizer o seguinte, que caso você tenha ganho dinheiro, você não precisa pagar o imposto, você está isento de pagar o imposto, mas você tem que declarar de quem você comprou e para quem você vendeu, é isso? Exatamente, exatamente. Não. Você tem essa obrigação de prestar informação para a Receita Federal. Lembrando que, poxa, mandei minha declaração do ano passado dessa forma, foi tudo ok, então significa que eu não vou ter problema? Não. A Receita Federal tem 5 anos para te fiscalizar, para te pedir documentos, enfim. Então é importante que a pessoa tenha guardado esses documentos todos, esse histórico do que deu subsídio para ela poder fazer essa declaração do imposto de renda. Caso ela tenha algum problema, ela apresente. Enfim, se ela estiver dentro desse escopo, eu acho pouco provável que a Receita Federal vá autuá-la por alguma situação. Mas, enfim, é importante ter a documentação ali para poder apresentar nos próximos 5 anos, caso venha a ser exigido. Mas a declaração precisa ser entregue de qualquer jeito, tá? E as informações precisam estar lá. Ela não pode se negar a prestar informação para a Receita. Legal. Então, quando a gente fala dessa isenção de 35 mil, a Receita Federal, ela quando concedeu essa isenção em vendas até 35 mil em que tenha o ganho de capital, na verdade ela não estava considerando isso para uma atividade comercial. Então, se você tiver um carro que eventualmente um carro que tenha valorizado, pode acontecer alguma coisa nesse sentido, e você tenha ganho dinheiro até 35 mil reais sendo no valor de venda, ok, você não precisa pagar, mas o que a Receita não pretende caso você transforme isso numa atividade comercial frequente, rotineira, que você tenha uma isenção nesse sentido, é isso? Exatamente, exatamente. Esse é o entendimento da Receita Federal atualmente. Você tem essa possibilidade de ter um bem e vender, ganhar um dinheiro com ele dentro desse valor, desse limite, mas que isso não se configure como atividade comercial sua. Legal. Então, Ciro, a gente, cara, tá tratando até para fazer aqui um ponto de atenção para quem está nos assistindo e quem vai assistir depois dessa live. A gente está falando de pessoa física, dizendo que pessoas físicas, quando ganham dinheiro com compra e venda de veículo, tem que informar no programa da Receita Federal chamado ganho de capital e, logicamente, informar também na declaração de imposto de renda. A gente está dizendo que existe um caso de isenção de imposto, né? Não necessidade de pagamento de imposto.
em vendas até R$ 35.000, desde que estas não se configurem como uma atividade comercial. E indo além, para os casos em que a pessoa efetivamente trate como atividade comercial, então que ela compre aí um carro a cada 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas que compre carros na pessoa física para ganhar dinheiro. Como é que funcionaria o pagamento de imposto, Ciro? Quais seriam as alíquotas? Se é em cima do valor da venda, se é em cima da diferença entre a compra e a venda? Como funciona? O ganho de capital ele se dá sobre a diferença, exatamente sobre o ganho, tá? E a alíquota de 15% desse imposto. Então, ele tem que ter esse hábito de ter essa informação da compra. Datas, é fundamental que você tenha data, por exemplo, a data de compra é indispensável que você tenha, para você informar isso dentro do sistema e conseguir apurar o ganho e apurar também ali o imposto devido, para depois você importar isso para dentro da declaração do imposto de renda. Tá? Mas ele vai ter que escriturar isso. Olha, tem um carro que eu vendo a cada 2, a cada 3, a cada 4 meses, enfim. Estou começando, estou fazendo desta forma. Ok, tá? Ok, eu acho que não teria problema nesse sentido. Mas ele vai ter que ter esses dados para poder escriturar ali a compra e a venda, informando a Receita Federal. Então, só para ficar claro, quando você fala escriturar, é justamente colocar as informações no programa Ganho de Capital. Esse programa ele está disponível no site da Receita Federal. Está disponível para download no site da Receita Federal. As informações básicas é que ele vai te pedir a sua informação de vendedor, a informação do comprador, a informação do bem. E, obviamente, da transação. Data de compra, data de venda e valores. Valor de compra e valor de venda. Essas são as informações básicas que o sistema exige para que você possa fazer o cálculo do imposto e também a transmissão. Legal. Então, eu sou pessoa física, comprei no CPF um carro a R$ 10.000, vendi a R$ 20.000. Vamos lá, vamos dar os valores, porque vamos considerar esses valores, mas que a gente não esteja dentro da situação da isenção, que a gente trate isso como uma atividade comercial rotineira. Comprei por 10, vendi por 20. Como funciona? Quanto que eu pagaria de imposto? A grosso modo, A grosso modo, você vai pagar sobre os 10 que você ganhou, a alíquota de 15%. Legal. Então, comprei por 10, vendi por 20, eu vou pagar imposto em cima dos 10.000. Vou pagar 15%. Exato. A grosso modo, eu vou pagar 15% em cima da diferença dos 10.000. Exatamente. Beleza. E Ciro, cara, é muito comum comprar um carro e precisar, às vezes, fazer um serviço, uma lanternagem, um polimento, trocar um pneu, você tem que pagar ali as despesas de transferência. Então, se eu tiver comprado um carro por 10, por exemplo, gastei 5.000 no carro e vendi por 20, ganhei aí R$ 5.000, eu pago o imposto em cima de quê? Né? O que eu lanço nesse programa de ganho de capital? Você tem algumas possibilidades, mas isso mais voltado para imóveis. Né, que, por exemplo, você faz benfeitorias e você aumenta o valor daquele bem para poder apurar um ganho de capital menor, até porque você realmente está agregando valor ao bem. No carro, eu não vejo essa possibilidade. Tá? Não vejo a possibilidade. Então, as despesas que você tem são despesas normais de manutenção do carro. Tá? Não é algo que você está agregando, por mais que um polimento, a vitrificação, higienização dos bancos, aquela coisa toda, chame mais atenção para que você possa vender. Mas isso também não faz você aumentar o valor de tabela do carro, enfim. Ele tem aquele valor já pré-definido. Então, não vejo possibilidade de você utilizar esses gastos para poder abater do imposto. Legal. Então, não é porque eu comprei 10, gastei 5 e estou vendendo por 20... que eu vou pagar o imposto em cima dessa diferença, do meu ganho de 5.000. Não, para a Receita Federal, o entendimento dela é que eu vou pagar entre a diferença da compra e a venda. Ela não quer saber qual foi o meu ganho. Ela quer saber a diferença entre o valor de compra, o que está lançado no documento de compra e venda da compra e o que está lançado no documento de compra e venda da venda. É isso? Exatamente. Exatamente, esse é o entendimento dela. Legal. Ciro, isso para quando eu estiver comprando na pessoa física, né, comprando carros com o CPF, e se eu estiver trabalhando no CPF como um intermediador, se eu estiver prestando serviço, se eu estiver anunciando, eu falo muito aqui no canal, Ciro,
sobre ganhar dinheiro sem colocar dinheiro, que é justamente você sendo um expert em compra e venda, tendo diversas pessoas que te procuram para anunciar o carro delas e você tratando de toda a venda e no final sendo remunerado com uma comissão. Essa comissão, que não é o resultado de uma compra e venda, é uma prestação de serviço, tem algum imposto a ser pago em cima dessa comissão? Tem. Aí a gente vai tratar com a tabela progressiva do imposto de renda. Né? A pessoa que faz esse trabalho, ela está fazendo esse trabalho, é considerada um autônomo. Ela está fazendo na pessoa física, ela é considerada um autônomo. Né? E ela está sujeita à tabela progressiva do imposto de renda. Tanto imposto de renda, quanto também a Previdência Social. Aí ela tem que lançar, né, o livro caixa, escriturar o livro caixa, pagar carnê-leão. Né? O que é o carnê-leão? Carnê-leão é quando você ofere a receita no mês, você escritura dentro de um outro programa da Receita Federal, você faz o download desse programa e você vai lançando ali quanto que você teve de receita, quanto que você teve de despesa. E para poder calcular o seu efetivo ganho. Todas as despesas são dedutíveis? Não. É um critério bem difícil da gente definir, tem que olhar caso a caso para ver qual despesa que pode ser dedutível ou não. Mas você tem que obrigatoriamente baixar esse programa, escriturar e vir pagando ele mensal. Nesse mês eu tive uma renda de R$2.000. Ok, escrituro, vejo o valor, faço o pagamento desse DARF. No outro mês, igual, tive 5.000. A alíquota vai ser diferente, o cálculo vai ser diferente, faço o pagamento também no mês subsequente. E assim ele vem fazendo todos os meses. Essa informação que ele está colecionando ali de mensal, ele vai prestar na declaração de imposto de renda dele do ano subsequente. Dizendo para a Receita Federal, olha, eu tive lá em março R$2.000 de renda e recolhi X. Em maio, abril eu não tive, mas em maio eu tive 5.000, recolhi tanto. E ela vai apurar, dentro do sistema, vai apurar para ver se tem um valor a mais para ser pago ou não. Tá? Mas tem que ser feito obrigatoriamente mensal. E há também a tributação da Previdência Social. Como ela é autônoma, a Previdência entende que aquilo é a renda da pessoa. É como se você fosse um empregado. Então, a exceção é que a diferença, aliás, é que ali, como autônomo, você não tem um valor fixo mensal. Cada mês é um valor. Como empregado, todo mês é o mesmo valor. Então, o empregado ele contribui, o autônomo também contribui. Tá? Então, ele tem essa obrigação também de fazer o recolhimento da Previdência Social, mensalmente também. E essas informações, todas essas informações que nós estamos falando, ganho de capital, carnê-leão, Previdência Social, todas essas informações, elas vão para a declaração do imposto de renda no ano subsequente. Elas são condensadas nessa declaração anual de ajuste anual, né? Que é a declaração de ajuste. Legal. Galera, ó, papel e caneta na mão, hein? Conteúdo legal pra caramba. O Ciro tá conseguindo dividir com a gente aqui realmente o passo a passo para a pessoa física. A gente vai entrar depois nos cenários possíveis para a pessoa jurídica, desculpa. Mas vamos lá, Ciro. Eu entendi que nessa prestação de serviço eu vou pagar imposto de renda, vou pagar também Previdência Social, né? INSS, é isso? Perfeito. INSS, mas quanto eu pago de imposto de renda, quanto eu pago de INSS, é um valor fixo, é uma tabela progressiva, dependendo do valor que eu tenha ganho, como funciona? É uma tabela progressiva, isso quando a gente fala de imposto de renda, tá? Ele vai ali até 27,5%, começa em 7,5%, vai até 27,5%. Então, tem uma parcela a deduzir, enfim, é um cálculo complexo de ser feito. Mas ela vai de 7,5% a 27,5%, é a tabela do imposto de renda. A Previdência Social, existem duas formas de se fazer esse pagamento, né, e essa contribuição, com 11%, algumas restrições com relação à Previdência, ali na parte de aposentadoria, e 20%. Tá? Então, acaba saindo caro. Se você for olhar, acaba saindo, dependendo do valor que você está tratando, acaba saindo um pouquinho caro. Lembrando que a Previdência tem um limite. Então, vamos supor que a pessoa conseguiu ganhar R$10.000 esse mês com a intermediação.
ela vai pagar só até o limite da Previdência Social, que é 601. 601. Legal. Legal. Então, galera, fazendo um resuminho, Ciro, se eu tiver errado, você me corrige, fazendo um resuminho da pessoa física. Comprou carro no CPF para compra e venda, vai pagar imposto de renda em cima da diferença entre a compra e a venda. Comprou por 10, vendeu por 20, vai pagar imposto de renda em cima dos 10 mil de diferença. Ah, mas eu gastei 1, 2, 3, 4, 5. A Receita Federal não entende que esses gastos são dedutíveis e não considera isso para que se abata o imposto. Então, se comprou por 10, gastou 9 mil, vendeu por 20, ganhou R$1.000, vai pagar imposto de renda em cima da diferença da compra de 10 mil para a venda de 20 mil. Legal? Exatamente. Bem, se você estiver fazendo intermediação como pessoa física, aí você não está fazendo uma compra e venda, mas você tem também o imposto de renda a ser pago, mas, além disso, tem também a Previdência Social, o INSS. Nesse caso, você vai pagar o imposto de renda numa tabela progressiva que começa ali perto de 7% e termina em 27%. E esse valor, esse percentual, vai ser aplicado em cima do que você ganhou pela prestação de serviço. Essa é a alíquota, esse vai ser o imposto de renda na intermediação, na prestação de serviço. E falando da Previdência Social, você vai pegar também o valor que você ganhou e vai aplicar um percentual também, tem uma tabela progressiva, mas que os percentuais vão de quanto a quanto, Ciro? Desculpa. Da Previdência vai de 11% ou 20%. 11 ou 20%. Você paga ou 11 ou 20%, com 11% você tem algumas restrições ali com relação à Previdência Social, pagando os 20%, você deixa de ter essas restrições ali até no atendimento, enfim, tem uma série de questões ali de aposentadoria, enfim, que envolvem essa contribuição. Legal. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Tem um seguidor aqui, o Sidney P. Queiroz, que ele trouxe uma questão importante. Ele está perguntando se a Receita tem como controlar esse valor de compra e venda, mesmo que ele não, pelo que eu entendi, fora a conta corrente. Então, mesmo que esse valor, de repente, não transite pela conta corrente, a Receita Federal, ela tem como identificar esses valores? Tem como identificar até pelo registro no cartório. Quando você faz ali a transferência, é declarado ali o valor de compra, né? Quando você está comprando, você assina ali como comprador, é declarado o valor, depois também é declarado o valor de venda. O que acontece? É provável que ela te pegue? É difícil de dizer, tá? É difícil de dizer. É difícil você garantir que não vai pegar, tá? Então, por isso que a recomendação é sempre fazer o correto. Então, é provável, tem uma possibilidade, entendeu? Que tem uma possibilidade sim da Receita Federal identificar isso. Em qual momento a gente também não sabe, mas que você está correndo risco, tá? Caso você não faça aquilo que a legislação te determina. Legal. Aqui no estado de São Paulo, Ciro, quando a gente vende um carro, quando a gente faz o reconhecimento de firma da assinatura do documento de compra e venda, do CRV, num cartório, os cartórios, isso eu sei que funciona para São Paulo, Rio de Janeiro, eu sei que também os cartórios fazem esse serviço, nos outros estados eu não tenho certeza, mas o próprio cartório, querendo você ou não, ele já informa para a Receita Estadual, para a Fazenda Estadual, sobre a compra. Então ele informa o seguinte, olha, esse CPF aqui está comprando, está vendendo, portanto, esse é o valor. Bem, essa informação no primeiro momento, ela vai para a Receita Estadual e não para a Receita Federal. A gente está falando aqui de impostos federais. Mas as receitas se comunicam, os estados trocam esse tipo de informação com a União, Ciro? Em algumas situações, sim. Em algumas situações, sim. Já tive situações no escritório que era informação prestada para a Receita Federal, mas que ela repassava essa informação para o Estado e o Estado fez a cobrança. Legal. Legal, ótimo não ponto. Não sei te precisar se nesse caso, obviamente, ela faz essa comunicação. Mas que há um registro, a gente tem que partir desse pressuposto. Há um registro, né? Alguém está sabendo, além de você, e quem está comprando, ou seja, existe a possibilidade ali da Receita ter acesso a esses valores se já não tem.
Legal, cara, maravilha. Bem, não sei se você tem mais alguma coisa, Ciro, para falar sobre Da- pessoa física, sobre CPF. Não, da pessoa física eu acho que tá ok. Acho que está ok, né? Então a gente esgotou, pessoal, aqui o tema CPF. Quem não tiver entendido ou tiver ficado com alguma dúvida, no final vai ter ainda uma série de perguntas, mas pode me mandar aqui no direct, que depois a gente vai estar correndo para responder, para tirar as dúvidas, tá bom? Essa live vai ficar salva também durante 1 hora, durante 24 horas, desculpa. Então, quem tiver possibilidade, não tiver entendido, tem como retornar e assistir novamente. Esgotamos, pessoal, as possibilidades de pagamento de imposto para o CPF. Então, seja você no CPF comprando para vender, ou seja você no CPF intermediando, prestando um serviço na compra e venda. E aí, Ciro, vamos passar então para o CNPJ, para as pessoas que têm empresa. Antes da gente entrar na questão da tributação, Ciro, a gente chegou aqui a 8h35. Passamos um pouquinho da metade da nossa live. A live encerra obrigatoriamente às 21 horas. O Instagram derruba. Fala para a gente um pouquinho quais são os tipos de empresa, Ciro, que podem atuar Vamos ali lá. na compra e venda. Se a pessoa pode atuar como MEI, como EIRELI, como limitada, se tem algum tipo de restrição. Explica para a gente, por favor. Vamos falar um pouquinho dessa sopinha de letras aí, né? Que cada vez surge uma figura jurídica nova e a gente tem que se adaptar e entender, né, se é possível ou não utilizar. Bom, vamos lá. O MEI, que é o microempreendedor individual, não é possível para a atividade de comércio de veículos usados. Tá? Então, é uma situação que a gente já descarta, uma figura jurídica que a gente descarta. Não é possível. Muito embora o MEI passe por várias transformações sempre, pode ser que amanhã isso entre, esse KNAI entre, essa atividade entre, enfim, já tiveram atividades que entraram, saíram, é bem complicado. Mas hoje, falando de hoje, não é possível. Aí a gente tem algumas outras figuras que a gente pode trabalhar, tá? Eu vou começar falando de uma única pessoa, que é mais fácil, que é o que a gente mais encontra no escritório. A pessoa quer empreender, ela quer comprar um carro, quer vender, quer comprar dois, ela quer fazer um negócio, mas ela não tem um parceiro, ela não tem um sócio e ela quer fazer sozinha e antigamente ela se via obrigada a colocar alguém no contrato social. Né, ali com 1%, eu tenho 99%, a pessoa tem 1% só para constar. Hoje nós temos o empresário, tá? Que o empresário ele vai fazer o registro dele na Junta Comercial do Estado. Eu estou falando aqui, a gente está falando de São Paulo, né? Então, possivelmente eu vou acabar falando do JUSESP em algum momento, mas aí a pessoa tem que adaptar para o estado que ela se encontra. Mas ela pode fazer como empresário. O empresário nada mais é do que uma pessoa física investida de um número de CNPJ, tratada como se ela fosse, para fins tributários tão somente, como se ela fosse uma pessoa jurídica. Então a Receita entende que você é uma pessoa jurídica para fins tributários. Sabe aquela pessoa que compra e vende o carro ali na pessoa física? Eu quero ser empresário. Ela faz o registro dela de empresário, a Receita dá um CNPJ para ela, e aí ela pode optar pelas formas de tributação existentes, que a gente vai entrar em sequência, aquilo que ela entender como ideal para ela. Só que ela ainda é uma pessoa física juridicamente. É uma pessoa física, não é uma pessoa jurídica. Tá? A segunda forma que a gente tem, que eu estou falando disso de forma cronológica, né? A gente tem, pelo Código Civil, a EIRELI, que é a empresa individual de responsabilidade limitada. Eu quero ter uma empresa de fato, eu quero ser uma pessoa jurídica de fato. Então, ela, há um tempo atrás, até final do ano passado, ela abria uma EIRELI. Mas a EIRELI ela tem algumas situações, como, por exemplo, eu preciso integralizar 100 vezes o capital, 100 vezes o salário mínimo como um capital. Hoje, isso dá R$103 mil. É o que a legislação prevê. Então, acabava impossibilitando, ainda assim, muitas pessoas de abrirem a sua empresa, de terem o seu negócio regularizado, porque o capital social era muito alto. Ela não conseguia fazer essa integralização. E a legislação diz, o Código Civil, integralizado, não é a integralizar, ou seja, quando eu tiver, eu coloco esse dinheiro na empresa. Não.
estou abrindo a empresa, são 100 vezes o salário mínimo. Se o salário mínimo hoje é R$ 1.039, então são R$ 103.900 que eu preciso fazer. Se amanhã for 1.500, é 150 mil. Legal. Essa é a Eireli. É uma pessoa, mas ela é pessoa jurídica. Legal. Ok? A gente tinha depois ainda, que existe a sociedade normal, sou eu e você, definimos os percentuais, integraliza um capital ou coloca um capital a integralizar, valor a ser determinado pelos sócios e começamos a empresa. Tá? Legal. Ano passado surgiu uma nova figura, tá? Que é a sociedade individual. Essa sociedade individual, ela aplica-se as mesmas regras da sociedade entre duas pessoas, mas é uma única pessoa. Então, é contrato social, aí eu não falo de requerimento de empresário, eu falo de contrato, de fato. Então, eu tenho um contrato social registrado na junta comercial, com CNPJ, com tributação, com os benefícios ali de proteção do patrimônio da pessoa jurídica. Pode. Só para que a gente não se estenda muito nisso, Ciro, porque eu acho que o pessoal vai querer entender um pouco mais com relação às alíquotas, então desculpa te cortar. Não, cara, você falou da primeira, que é a pessoa física equiparada jurídica, depois tem a Eireli, sociedade individual, tem, enfim, e a sociedade. E a sociedade normal, uma limitada, por exemplo. Isso. Legal, perfeito. Exatamente. Bem, resumindo, casos em que a gente esteja atuando como um CNPJ, como uma empresa, o que a gente tem de imposto para pagar, né? O que a gente tem... Antes disso, para abrir uma sociedade como essa, a gente tem que ir na junta comercial, fazer um registro e depois pedir uma inscrição na Secretaria da Receita Federal, pedir um CNPJ, se for o caso, tem que ir na Receita Estadual fazer algum cadastro. Existe um trâmite nesse sentido, não é isso? Existe. Aqui em São Paulo, a gente tem um cadastro que eles chamam de cadastro sincronizado. Eu não sei se isso já se espalhou para o resto do Brasil, mas aqui em São Paulo você tem um cadastro sincronizado, você entra com um pedido, né? E aí você já sai dali com o cartão de CNPJ, inscrição estadual e o contrato também registrado. Mas é feito todo um trâmite que eu aconselho que seja feito através de um profissional, que a pessoa pode perder tempo e também acabar perdendo dinheiro nesse meio tempo. Legal. Bem, vamos lá. São 8h40, 20 minutos aí para fechar a nossa live. Para falar de impostos. Para falar de impostos, ainda o ideal é que a gente deixe uns 8 minutinhos para falar das perguntas, Ciro. Então, vamos lá. O cara tem um CNPJ, o que ele paga de imposto de renda, como funciona, quais são os tipos de tributação, não precisa se alongar muito nisso, mas ele pode estar no simples, ele pode estar no lucro presumido, ele pode estar no lucro real. Rapidinho, vamos dar essa pincelada. Vamos lá. O cara, a empresa pode ser simples nacional, pode ser lucro presumido, lucro real ou lucro arbitrado. São as possibilidades de tributação para a pessoa jurídica que a gente tem hoje disponível no Brasil. Vamos pegar duas que eu acho que é o que mais se encaixa, que é o simples nacional, que vai gerar mais dúvida, e o presumido. Tá? A opção pelo simples nacional tem que ser feito realmente ali pelo site, esperar uma validação. A pessoa faz essa opção e pro presumido é a partir do pagamento do primeiro DARF. Então, eu quero ser presumido. Paguei o primeiro DARF com o código do presumido, optei pelo presumido de forma irretratável para o ano calendário. Só mudo em janeiro do ano subsequente. Tá? Só que existem diferenças. No Simples Nacional, na atividade de comércio, você vai tributar pelo valor da sua venda. Isso você vai para o anexo 1 ali do Simples Nacional. Quem quiser entrar um pouquinho depois para ver mais detalhe, entra ali no site da Receita Federal. Na parte de baixo tem o link para o portal do Simples. E ali tem todas essas informações. É um pouco difícil, às vezes, da pessoa que não tem muita habilidade ali se encontrar, mas as informações estão ali. Tá? Então, ele vai ser tributado pelo anexo 1, que é o anexo de comércio. Se ele fizer intermediação, ele vai para o anexo 3. Tá? O Simples ele tem algumas particularidades que a pessoa precisa tomar alguns cuidados, né?
com relação a faturamento, porque ele é um faturamento contínuo, então ele vai por faixas. Até 180 mil é uma alíquota, de 180 mil e um centavo até 360 mil é outra alíquota, somados nos últimos 12 meses. Ele não zera a cada dezembro, então ele sempre te acompanha. Então, por isso que você precisa fazer um planejamento tributário para ver se realmente se encaixa para você ou não. Tá? De uma forma bem geral, é isso o Simples Nacional. O que eu pago? Desculpa, Ciro, o que eu pago, Imagina. então, no Simples Nacional de alíquota? A minha movimentação dentro dos 12 meses não passou de 180 mil. Quer dizer, movimentação não. As minhas vendas, as minhas notas fiscais de vendas. Então, vendi um carro a 100 mil, vendi o outro a 70 mil. Não passei de 180 mil nos 12 meses. Qual a alíquota dos impostos que é paga para essa faixa de 180 mil nos 12 meses? O Simples Nacional ele vai começar com 4% no comércio. Tá. Então, até 180 mil, você vai pagar 4%. 4%. Isso, compra e venda. O valor da venda. Emitir a nota é aquele valor que é o meu faturamento, é o valor que vai ser aplicado para a apuração do Simples Nacional. Legal. Quando então, você... então emitir uma nota fiscal de venda de 100 mil reais, eu vou pagar aí, em resumo, 4% de 100 mil reais. Não é da diferença entre a compra e a venda no Simples. É o faturamento. É o faturamento, né? Legal, isso. Maravilha. E, então, a gente está falando que no Simples a alíquota dos impostos começa em 4%, se nos 12 meses você não passar de 180 mil de faturamento. Passou de 180 e um centavo, você já pula para um outro... Pula para 7,30. É 7. Óbvio que assim, não é uma conta exata. Eu pego o meu faturamento e multiplico 7,30? Não. Existe parcela a deduzir, enfim. Mas é só uma alíquota para a pessoa ter uma referência. Legal, maravilha. A alíquota seguinte, ela começa em quantos mil de faturamento e qual seria a alíquota? Vai de 180 mil e um centavo a 360, com 7,30 de percentual. Acima de 360 vai para? 9,5. Vai 9,5, isso até 720 mil, de 720 mil a 1.800, 1.800, 10,7. Legal. Então, essas são as alíquotas para os impostos federais do Simples. Além disso, quando eu estou vendendo, eu pago também ICMS? Aqui está incluído dentro do Simples Nacional. O Simples Nacional, sistema unificado. Então, dentro desses percentuais, você já está pagando todos os impostos. Legal. Então, isso para quando eu estiver comprando veículos e se eu tiver um CNPJ e estiver fazendo uma intermediação, né? Se eu for emitir uma nota de prestação de serviço para receber esse dinheiro da intermediação, eu pago também imposto na prestação de serviço, se eu for do Simples? Paga também e você muda de anexo. Aí você vai para o anexo 3, que é o anexo do serviço, e aí começa com 6% o valor de até 180 mil reais. Lembrando que as receitas são somadas. Né? Então eu tenho compra e venda e eu tenho a intermediação. Então eu somo as duas receitas para ver em qual faixa ali que eu estou do Simples Nacional. Legal, beleza. Então ficou um pouquinho mais simples de entender que se eu for um CNPJ e tiver feito a opção pelo Simples Nacional, eu vou pagar os impostos do Simples em cima do faturamento e não da diferença. E que se eu tiver emitido nota fiscal de venda até 180 mil dentro dos 12 meses, esses 12 meses não se encerram de dezembro para janeiro, eles começam a contar na emissão da primeira nota e aí terminam no final de 12 meses, eu pago, se eu tiver até 180 dentro desse período, eu tô... rapaz, olha só. Galera, acho que o Ciro deve ter apertado alguma coisa aqui e saiu, rapaz. Olha só que maravilha. Galera, quem chegou depois está perguntando, a live vai ficar salva durante 24 horas, hein? Tô chamando o Ciro de novo aqui. Vamos lá, pessoal. Obrigado aí, pessoal, a presença de todo mundo. Eu sei que o assunto, às vezes, fica um pouco pesado. Machucou, Ciro? Caiu bonito, hein? Foi leve. Bem, vamos lá, vamos seguir.
porque, cara, estamos Vamos lá. com o nosso tempo corrido. Então, no Vambora. simples, esses são os valores a se pagar na prestação de serviço e na compra e venda. E no lucro presumido, como funcionaria? Lucro presumido você vai pagar pela diferença entre a compra e a venda. Né? Comprou por 10, vendeu por 20, vai apurar esses 10 mil, essa diferença, esse teu lucro, né? E você vai pagar ali impostos federais e o ICMS, que é o estadual. Então você vai pagar 4 impostos federais, que é PIS, COFINS, IRPJ e contribuição social, e vai pagar o ICMS também. Tá? Legal. São 5 impostos que você vai pagar aí na compra e venda. Legal. Os impostos federais, somando a alíquota desses impostos, você tem ideia de quanto dá? Ou é também uma conta progressiva? Não? Não. Na realidade, tem uma particularidade com relação a um imposto que é a IRPJ, mas de uma forma geral, você vai estar ali com 11,33, enfim. Se a pessoa considerar 11,5 de impostos federais, não considerando o Estado, porque aí ela também tem que ver a legislação de cada Estado, onde ela está. Aqui em São Paulo a gente tem um benefício aqui com relação ao ICMS, mas ela considerando impostos federais 11,5, eu acho que ela tá bem dentro do que ela pode ter de custo tributário. Legal. Isso, então, os impostos federais. Além disso, a gente paga também o ICMS, né, que é o imposto estadual, quando a gente está no lucro presumido. Qual é a alíquota desse imposto? Eu sei que ele varia de estado para estado. Uhum. Qual é a alíquota, por exemplo, para São Paulo, Ciro? Aqui em São Paulo, 18%. E você tem uma redução, o benefício é que é uma redução da base de cálculo, em 90%. Então, é como se você pegasse a conta rápida que a gente faz é 1,8 do valor da venda. Óbvio Então, que você tem crédito. Sim. Então, a alíquota efetiva do ICMS, em termos gerais, 1,8%. Em cima do valor do faturamento. Isso. Exatamente, em cima do valor da nota. Legal. Existe uma questão aí de compensação, de débito e crédito, mas aí eu sei que a conversa fica mais complexa. Maravilha. Então, já tratamos aqui de quanto a gente paga dos impostos federais, que seria 11,5%, e já tratamos também de quanto paga de ICMS em São Paulo, que seria 1,8%. E tudo isso em cima do faturamento, do valor da nota fiscal. E se eu tiver prestando um serviço? Se eu for emitir uma nota de prestação de serviço, eu não comprei nada, eu só fiz a intermediação, mas eu sou uma empresa. Sou tributada no lucro presumido. Quanto eu pago nessa prestação de serviço, Ciro? Mantém o mesmo cálculo, né? Aí é o valor realmente da nota de serviço. Por exemplo, eu ganhei R$3.000 intermediando de comissão vendendo esse carro. R$3.000 é o valor da nota que você vai ter que emitir, porque foi o ganho que você oferiu. E os impostos federais mantêm-se inalterados. Você vai pagar ali o 11,33, né? Só que com a exceção de que você não paga ICMS, mas você paga ISS, que é o imposto da prefeitura. Aqui em São Paulo, a intermediação está em 5%. Legal. E aí depende de cada prefeitura. Isso é uma legislação municipal. Sim. Então, às vezes, prefeituras muito próximas podem ter outras alíquotas, né? Mas, enfim, a conta é essa. Vai para 16,33 a intermediação. Legal. Maravilha. De total, né? 16, de total. 33 contando... Para pensar qual o tributo que eu vou pagar, quanto que eu tenho para poder formular preço, enfim, aquela coisa toda. Você está falando aí de 16,33, 16,5%. Legal. Galera, esgotamos então, já tínhamos falado no início como que seria a questão da tributação e da declaração de imposto de renda da pessoa física. Agora esgotamos também, pessoal, a pessoa jurídica. Quem não entendeu, a live vai ficar disponível por 24 horas, mas eu estou aqui à disposição. Quem tiver alguma dúvida, eu faço esse link com o Ciro para esclarecer a dúvida. É lógico que alguma questão específica do seu estado ou da sua cidade talvez fique um pouco mais complicado, mas de resto a gente vai estar aqui para ajudar. E aí, Ciro, eu queria entrar, então, rapidinho, cara, nas perguntas. Vamos lá. Bem, o Instagram, @Alex, do Leonardo Soares, perguntou se pode ser MEI para vender carro. A gente já respondeu que não pode. O Wilton.Brito, 86, perguntou aqui, com capital de 30 mil, seria bom trabalhar como pessoa física ou pessoa jurídica na compra e venda? Eu acho que a questão
eu vou até tomar aqui um pouco a liberdade. Eu acho que a questão é um pouco mais complexa, não só pelo valor, mas muito pela quantidade de carro que você vai querer movimentar. A minha opinião, tá, Ciro, é que num valor de 30 mil eu começaria na pessoa física. Tá? Essa é a minha opinião, Eric. Bem, o Rômulo _Coque perguntou como mudar de uma MEI para um KNAI de comércio de veículo. Então, se eu já tenho uma MEI, a gente sabe que a MEI não pode atuar na compra e venda. Eu tenho como mudar o KNAI, deixar de ser MEI, ou eu tenho que encerrar essa empresa e montar uma nova, Ciro? Você tem essa possibilidade de pedir o desenquadramento do MEI, né? E fazer essa transformação ali para um outro tipo jurídico. O que Legal. normalmente eu faço é encerro o MEI e começo uma empresa do zero, porque a transformação, eu estou encerrando uma e abrindo outra com histórico. Então, Legal. o encerramento do MEI é simples e é fácil é melhor você abrir uma pessoa jurídica com mais tranquilidade. Beleza. Mas isso é procedimento prático, cada profissional, enfim, cada pessoa acaba optando por um formato. Mas é Legal. o que eu utilizo sempre aqui. Legal. Fala, Renato, RB Consultoria Automotiva. Galera, quem não segue ainda o Renato da RB Consultoria Automotiva, que acabou de entrar, segue lá. A gente já está programando a nossa live. O cara tem muito conteúdo, está ajudando muito a todo mundo. Beleza, Renato? Bom te ver por aqui, meu amigo. O Sidney Queiroz perguntou: impostos de pessoa jurídica, lucro presumido ou super simples? Ele está perguntando se é mais vantajoso lucro presumido ou super simples. Depende. Essa é uma pergunta um pouco mais complexa. Sidney, eu vou te dizer o seguinte: eu não tenho loja, guardo os meus carros, cara, em garagens que eu alugo, no meu escritório e tudo mais, e eu sou tributado no lucro presumido, tá? Eu não entendi que o simples era vantajoso. Bem, o doutor Fábio Gentil perguntou: compro por 10, gasto 5 e vendo por 20. Vou pagar imposto sobre 10? Bem, eu acredito que ele esteja falando da pessoa física, né, Ciro? Sim, vai pagar sobre 10, independente do valor que você tenha gasto, né? Você não abate esse valor. Sim, exatamente. Bem, o PE Melou, e pô, essa aqui não é aquela, tem um pessoal que mandou uma sacanagem, agarra o meu, tem um negócio meio assim. Isso aqui acho que não é sacanagem não. PE Melou, acho que deve ser um Instagram mesmo. Como faço para financiar os carros da minha loja? Pelo site perdemos dinheiro. Mestre, eu vou te pedir, me manda essa dúvida no direct, porque ela foge um pouquinho o tema aqui da nossa live, só para que a gente não mude. Então, eu vou seguir aqui a outra. Júnior _ Mosman. Vale a pena abrir um CNPJ /simples para quem tem pouco capital? Uma venda a cada 2, 3 meses? Júnior, vou tomar a liberdade. Não. Uma venda a cada 2, 3 meses atua na pessoa física. Bem, o Paulo PN perguntou aqui: a partir de qual ano não precisa mais pagar IPVA? Essa é uma pergunta também que foge um pouquinho, mas os carros, acho que o Renato que está aqui na live, ele pode ajudar. Eu acho que os carros deixam de pagar IPVA a partir de 20 anos, eu acho. É isso mesmo. Mas eles pagam ainda licenciamento, DPVAT, não pagam IPVA. Eu acho que é isso, pessoal. Posso estar falando besteira. Renato, se estiver nos ouvindo, tira essa dúvida aí. O Lívio.Eric, consultor de automóveis. É fato que carros até 35 mil não precisam declarar? Lívio, precisa declarar sim. Talvez você, caso não seja uma atividade comercial, talvez você não pague imposto. Mas declarar, que é informar na declaração de imposto de renda, sim. O Paulo PN, o Renato da RB Consultoria, já respondeu aqui, ó. Depende de estado para estado, exatamente. O IPVA é um imposto estadual, então vai depender da regra de cada estado. O Natan também confirmou. Vini Car Prime, um seguidor que está sempre nos ajudando com pergunta. Para não ter problema com imposto, não importa a quantidade, sim o valor vendido, se o carro for até 35 mil. Na verdade, Vini, a questão aqui é o seguinte: se você estiver usando essa isenção até 35 mil como um benefício dentro de uma atividade comercial, você está usando de forma errada, existe o risco da Receita te autuar. Essa isenção de imposto numa venda até 35 mil é para caso que não se configure como comercial. A FP Autos, no estado de São Paulo, quanto paga de CMS na venda de carro usado? Bem, já falamos, né, Ciro? Sim. O Guta Roll está perguntando se dá para vender carro com essa pandemia. Guta, eu vou te responder também. Dá sim.
Os Detrans, cara, na maioria dos estados estão fechados. Cartório varia também de lugar para lugar, mas tem muitos que estão fechados. Mas aqui em São Paulo a gente está conseguindo vender. O que a gente tem feito é um contrato em que as partes se comprometam a direcionar todo o trâmite depois da transferência, tá bom? Mas dá sim. É lógico que tem muita gente que não está saindo de casa, as vendas diminuíram, mas que dá. E tem uma última pergunta, Ciro, que foi feita por um contador, cara, que ela é um pouco mais técnica. Ele se chama Mariano, mas a gente tem 1 minuto, Ciro. Ele se chama Mariano, disse que é contador, voltou a atuar na área, tem um cliente dele que é do ramo de revenda de veículo, tem uma dúvida a respeito da escrituração contábil, pois o regime que ele adotou, que é lucro presumido com equiparação à operação de consignação. Nesse caso, mesmo o cliente não tendo ativo relevante, pois ele está iniciando. Ciro, vou dizer, cara, eu vou pedir desculpa para o Mariano. Mariana, cara, a gente vai responder sua pergunta. Eu vou direcionar sua pergunta para o Ciro e ele vai te responder, cara, no privado. Eu vou responder junto com ele, porque a pergunta é um pouco mais complexa e aí nosso tempo vai estourar. Ciro, estamos terminando. Desculpa, galera, a gente está correndo. Ciro, cara, obrigado por estar aqui conosco. Se a galera tiver dúvida, pode me procurar, ou pode procurar o Ciro no Instagram, Berrocal Contábil, ou doutor.Ciro Berrocal, que a gente vai estar aqui para ajudar. A live vai estar disponível por 24 horas, galera. Obrigado a todo mundo que assistiu. Ciro, meu amigo, desculpa o corre. Imagina, valeu, amigo. Legal pra caramba, cara. Sou super grato aí a você ter dividido conosco os ensinamentos. Valeu? Eu que agradeço. Se tiver dúvida, é só mandar aí. Um abraço. Maravilha. Galera, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Encerramos mais uma com sucesso.